Tem uma coisa que tá botando muito medo no pessoal da campanha do Bolsonaro. Eu falo sempre aqui que os partidos, tanto os de esquerda como os da direita, do centrão, têm muitas pesquisas internas sobre as eleições. Pesquisas que, por não serem cadastradas no TSE, não podem ser divulgadas. São pesquisas exatamente para eles saberem onde eles focam a campanha. Ok, tem uma pesquisa que foi divulgada em parte pelo Globo, que é uma dessas pesquisas internas, que mostra como os evangélicos reagem ao Bolsonaro. E uma outra pesquisa interna que mostra o seguinte: o Bolsonaro chegou num teto com o evangélico, ele tem muita pouca margem, muita pouca é ruim, né? Tem pouca margem de crescimento nesse setor. Então, todo aquele crescimento que o Bolsonaro teve entre evangélicos nas últimas 3, 4 semanas, ele tende a ser barrado agora. Por quê? Porque não dá mais. Segundo essas pesquisas, a maioria dos evangélicos que poderiam mudar de voto do Lula para o Bolsonaro ou de indeciso para o Bolsonaro já mudou. E o problema para o Bolsonaro é o seguinte: tem uma boa margem para o Lula explorar para ele voltar a empatar entre os evangélicos. Vamos lembrar, tem pesquisa de fevereiro e de março em que Lula e Bolsonaro empatavam entre os evangélicos. Então, apesar do Bolsonaro subir entre os evangélicos, o Bolsonaro caiu em outros setores da sociedade. Tanto é que o Lula continua com o mesmo patamar nas pesquisas. Então o Bolsonaro subiu um pouquinho nas pesquisas, mas o Lula não perdeu voto, porque o Lula virou votos de outros setores, como classe média alta, pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos passaram a votar no Lula e não votavam antes. Se o Lula consegue virar os votos que ele perdeu nos últimos meses, a chance de vitória no primeiro turno é muito grande. E essas pesquisas já mostram onde o Lula pode explorar. O pessoal da campanha do Bolsonaro está desesperado, porque eles entendem que é muito mais fácil para o Lula virar o voto dos evangélicos que nas últimas semanas mudaram para o Bolsonaro por conta das fake news, do que para o Bolsonaro virar o voto dos setores da sociedade que passaram a votar no Lula, como classe média alta e empresários e pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos, onde o Lula começou a subir nos últimos meses. Então, a chance do Lula ganhar no primeiro turno, se essa parte da campanha for bem feita, é gigantesca, tá? Pânico na campanha do Bolsonaro. Eu vou te falar aqui onde que os evangélicos essa pesquisa foi feita com evangélicos só com gente que votou no Bolsonaro em 2018. Não tem ninguém nessa pesquisa que votou no Haddad ou que votou branco. Não, só bolsonaristas de 2018. E aí aponta exatamente onde que eles podem mudar o voto contra o Bolsonaro. Antes de eu falar sobre isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que aqui a gente vai pra cima desses bandidos que estão desgraçando o país. Ó. É um segundinho e é grátis se inscrever no Plantão Brasil e você fortalece a oposição no momento que agora é o momento mais importante da nossa democracia desde a redemocratização do Brasil, porque agora tem um golpista contra um democrata. Precisamos defender a democracia, então um segundinho grátis, se inscreve aí no canal. E olha, na descrição eu deixo o endereço plantãobrasil.net/grupos. Clica ali e você vai cair num grupo de WhatsApp e aí ali a gente vai organizar a campanha também contra o Bolsonaro no WhatsApp. Então, clica lá e entra no nosso grupo. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro e os evangélicos. Olha só, tem 4 principais pontos onde o Bolsonaro tem medo porque ele não consegue ajustar o seu discurso para os evangélicos e a esquerda consegue. O primeiro é o armamento. O Bolsonaro tem um discurso extremamente armamentista e os evangélicos não gostam. Exatamente porque a palavra de Deus é uma palavra de paz. A porcentagem de evangélicos, e veja bem, eu só estou falando de uma pesquisa feita com gente que votou no Bolsonaro em 2018. A porcentagem de evangélicos que aceitam o discurso armamentista do Bolsonaro é muito pequena. Eu falo aqui, faz meses e meses, que o pessoal do Bolsonaro no WhatsApp, eles chegaram a um nível de profissionalismo em que eles conseguem vender várias versões diferentes do Bolsonaro. O Bolsonaro que aparece para os evangélicos é um Bolsonaro completamente diferente do Bolsonaro que aparece para o pessoal que queria intervenção militar, do pessoal que queria golpe, que é um Bolsonaro completamente diferente do Bolsonaro que aparece para policiais, que é completamente diferente do Bolsonaro que aparece para os caminhoneiros. Por exemplo, eles colocam conteúdo nos grupos de WhatsApp de cada nicho, um conteúdo completamente diferente. Para os evangélicos, é uma imagem do Bolsonaro, aquele cara que é mito, celestial. Inclusive o pastor Feliciano, que é um dos maiores disseminadores de fake news do Brasil, ele fala, olha, o Bolsonaro... Ele chegou a comparar o Bolsonaro com Jesus Cristo, o Feliciano, em discursos. Esse é o Bolsonaro que aparece para os evangélicos. Os discursos inflamados, cheio de palavrões do Bolsonaro golpistas, dificilmente aparecem em grupos de evangélicos, só aparecem em discursos do Bolsonaro falando de Deus,
falando de amor, falando de paz. Quando o Bolsonaro vai na marcha para Jesus, se você pegar um discurso dele, o discurso dele é bem ideológico, mas de uma maneira assim, olha, nós somos a favor de Deus, eles são contra Deus, nós somos a favor da família, eles são contra a família, eles são a favor do aborto e nós somos a favor da vida. Ele fala de uma maneira bem calma para os evangélicos, que é exatamente para ele vender essa imagem de um cara celestial, de um cara mito. E quando eles são confrontados com o discurso armamentista do Bolsonaro, discurso de que bandido bom é bandido morto, discurso de que toda a população tem que ter arma para se defender, isso é um ponto de rejeição muito grande. E o pessoal da campanha do Bolsonaro não consegue ajustar esse discurso. Eles tentam esconder essa parte do Bolsonaro para o pessoal evangélico. Como? Lotando de conteúdo do Bolsonaro evangélico, do Bolsonaro paz e amor, do Bolsonaro a favor da vida e da família. Assim, qualquer conteúdo diferente, se chegar, não vai ter uma audiência muito grande, porque já logo depois no grupo de WhatsApp, você sabe como é um grupo de WhatsApp, começa a descer um vídeo atrás do outro, aí mais gente manda uma coisa, outra, e aí aquele conteúdo vai ser uma minoria. Então, se a campanha do Lula conseguir fazer chegar aos evangélicos que o Bolsonaro é um cara armamentista, é um ponto em que evangélicos bolsonaristas podem mudar o seu voto. Bolsonaristas são aqueles, veja bem, tem 3 grupos que essa pesquisa olhou. Um são os bolsonaristas de 2018 que ainda votam no Bolsonaro. Outros são os bolsonaristas de 2018 que estão indecisos, e são milhões de brasileiros. E outros são os bolsonaristas de 2018 que mudaram, que hoje votam no Lula. Esses 3 grupos. Então, esses indecisos e alguns do que ainda votam no Bolsonaro podem mudar de voto se confrontados com isso. Outra coisa que é um ponto altíssimo de rejeição que não está sendo explorado pela esquerda são o comportamento do Bolsonaro com a pandemia. Aquele vídeo do Bolsonaro imitando uma pessoa morrendo de Covid, aquelas falas do Bolsonaro, aquilo pega em cheio nos evangélicos. Quase todos os brasileiros conhecem alguém ou tiveram algum familiar que morreu de Covid ou que quase morreu de Covid. Então, quando essas pessoas são confrontadas com o Bolsonaro fazendo chacota disso, é um ponto de rejeição muito forte que não está sendo explorado ainda. Parece que a maioria das pessoas esqueceu que existe ou que existiu pandemia. Assim, vida normal, vamos fingir que aquilo não aconteceu. Mas não, é um ponto altíssimo de rejeição. Outro ponto de rejeição ao Bolsonaro que não está sendo explorado é o homeschooling. O governo Bolsonaro fez uma coisa que tem que ser revogada urgentemente, que é a reforma do ensino médio, que foi feita exatamente, um dos objetivos da extrema-direita é tornar a população o mais burra possível. Quanto mais burras forem as pessoas, mais chance eles têm de cooptar as pessoas. Então fizeram uma reforma do ensino médio que é para deixar os adolescentes já burros direto no ensino médio. E também o Bolsonaro tem uma das suas principais propostas, que é o homeschooling. Para quem não sabe, homeschooling é para que as pessoas possam educar suas crianças em casa. Os evangélicos são completamente contra isso. E a pesquisa qualitativa que foi divulgada no Globo, os próprios pesquisadores se surpreenderam com o nível de rejeição disso. É uma coisa que eu, por exemplo, não tinha pensado, e você provavelmente não, mas eles odeiam essa ideia. Eles acreditam que os evangélicos são a parcela mais pobre da população em geral, né? Tem as exceções, e eles acreditam que eles não têm tempo e nem competência para treinar os próprios filhos na escola. Além disso, eles lembram que na pandemia, quando as crianças ficarem em casa estudando, e aí não era educados pelos pais, mas educados pelos professores, por videoconferência e tudo mais, muitas crianças regrediram no ensino. Além de não aprenderem nada durante mais de um ano, ainda regrediram, desaprenderam nesse tempo. Agora imagina homeschooling. Então essas pessoas ficam aterrorizadas com essa proposta do Bolsonaro que não chega para os evangélicos. Muitos não sabem disso. Quando são confrontados assim, nossa, isso é proposta do Bolsonaro mesmo? Não, isso não. Muitos não sabem. Outra coisa é o tema ambiental. Muita gente não sabe, mas boa parte dos evangélicos que declaram voto no Bolsonaro hoje, os que votaram em 2018 ainda declaram hoje, não sabem que o Bolsonaro está destruindo a Amazônia, que o Bolsonaro está destruindo toda a fiscalização que há na área ambiental. Eles não sabem. Eles acreditam no discurso do Bolsonaro que quem toca fogo na Amazônia são os próprios indígenas. Eles acreditam nisso. Eles não são confrontados com a verdade. A esquerda não tem, até hoje, um núcleo de campanha para criar conteúdo, um lugar. Eu vou te dar um exemplo. Em 2018,
O Bolsonaro pegou a casa do empresário que é suplente do Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, e ele mesmo admitiu numa entrevista para o Globo News que a casa dele, é uma baita de uma mansão no Rio de Janeiro, virou um QG, ou seja, um quartel-general da campanha do Bolsonaro. Ali eles colocaram quase 100 computadores e ficavam pessoas 8 horas por dia em 3 turnos, ou seja, 24 horas por dia tinha gente, 3 turnos de 8 horas cada pessoa, ficando nesses computadores, distribuindo conteúdo em milhares de grupos de WhatsApp, em Instagram e em Facebook. Então, eles criavam conteúdo e distribuíam. Quando chegava conteúdo que foi criado por outra pessoa qualquer, também eles distribuíam. E aí ele fala, aí tem uma entrevista que ele dá para o Globo News, para a Andréa Sadi, em que ela pergunta para o Rogério Marinho, só na casa dele, ela fala, vocês distribuíam fake news também? Ele fala, sim. Tudo que fosse bom para a nossa campanha, tudo que fosse favorável para a gente, não interessa se é verdade ou não, a gente não ficava filtrando, pesquisando, não, solta nos grupos, ponto final e acabou. Sabia que a campanha, essa entrevista faz 3 anos e meio, foi em fevereiro de 2019. Sabia que até hoje, estamos em campanha, o pessoal da campanha do Lula não tem um quartel-general, uma sala cheia de computadores para criar e distribuir conteúdo e jogar a verdade para as pessoas? Não tem. Até hoje não tem. Para você ter ideia. Aí, outra coisa é a área da economia. Tem uma coisa, pesquisas mostram, eu fico assim embasbacado com como a grande mídia conseguiu passar um pano para o Bolsonaro e ilustrar a imagem dele durante a crise econômica. Tinha uma pesquisa de abril que mostrava o seguinte, 52% dos brasileiros acreditam que a crise econômica não é culpa do Bolsonaro nem um pouco. 52%, quer dizer, mais da metade da população. Apenas 30% atribuíam a crise econômica ao Bolsonaro. Depois, em julho, saiu outra pesquisa em que menos de 25% dos brasileiros atribuíam a alta dos preços ao Bolsonaro. Eles atribuem a guerra na Ucrânia, a Petrobras, mesma coisa que não é preço de gasolina e diesel, atribuem a Petrobras, atribuem a governadores, atribuem a grande mídia. Tem gente que atribui os preços altos à grande mídia. Atribuem a todo tipo de coisa que você puder imaginar, menos ao Bolsonaro. A grande mídia fez esse papel. Cheguei a mostrar aqui no Plantão Brasil matéria da Globo falando que, olha, os preços estão caros por causa da guerra, por causa da estiagem, choveu demais no mês tal, choveu de menos no outro mês, fez não sei o quê, como assim, nossa, que azar que tem o Bolsonaro, a culpa é de todo mundo, só não é dele. Justo quando ele é presidente acontece tudo isso, junto ao mesmo tempo para o preço subir. Então, quando os evangélicos são confrontados com a situação econômica, eles sabem que a vida deles piorou muito durante o governo Bolsonaro. Mas os que ainda votam no Bolsonaro e os que estão indecisos, diferente daqueles que hoje votam no Lula, esses que votam no Bolsonaro indecisos, eles atribuem a crise econômica a fatores que não são o Bolsonaro. Se a gente conseguir mostrar para esse pessoal que a culpa de toda a desgraça que acontece no Brasil é do Bolsonaro, a chance do Lula ganhar no primeiro turno é muito grande. E o desespero na campanha do Bolsonaro é o seguinte, ele sabe que o teto entre evangélicos e o Bolsonaro em março estava empatado com o Lula, estavam mais ou menos com 37%, 38% cada um de intenções de voto, o Bolsonaro chegou a 52 pontos agora entre os evangélicos e o Lula caiu para 20 e poucos. Depende da pesquisa, mas entre 23 e 25 ali entre os evangélicos. O Bolsonaro chegou a ter o dobro de votos de evangélicos que o Lula, coisa que, veja bem, março, faz 5 meses, estava empatado. O que eles sabem é o seguinte, para o Lula tomar parte desses votos de volta, e a gente está falando de milhões de brasileiros, é muito mais fácil do que para o Bolsonaro tomar os votos que o Lula virou de março para cá. Vamos lembrar, uma coisa que acontece nas pesquisas que muita gente passou a não entender, a falar como é que isso está acontecendo. Eu vi muita gente vem no WhatsApp perguntar ou no Instagram, Thiago, se o Bolsonaro está subindo assim entre os evangélicos e o Lula está caindo assim entre os evangélicos, a gente está falando aí de 40, 50 milhões de brasileiros, ou até mais, por que que o Lula continua com 47% na pesquisa? Por que que o Lula lá no IPEC também continua com a mesma porcentagem? Na Quest? Por quê? Ele está caindo entre os evangélicos, são milhões de brasileiros. Exatamente, o Lula virou em outros setores. E esses setores onde o Lula virou, onde o Lula passou a conquistar votos que não eram dele em março e são do Lula hoje, é muito mais difícil que o Bolsonaro recupere esses votos. Esse é o desespero do pessoal da campanha do Bolsonaro. É por isso que o Bolsonaro postava suas fichas todas no golpe, só que a tentativa de golpe dele está indo completamente por água abaixo. Então, as notícias são boas, mas precisamos nos organizar
na campanha. Por isso eu convido aí você para o nosso grupo que está na descrição e também tem um grupo para você receber conteúdo que é o zapforabolsonaro.com. Esses dois links estão na descrição do vídeo e vamos continuar indo para cima desses malditos, que o nosso foco é ganhar no primeiro turno para que não tenha nem chance do Bolsonaro tentar falar: olha, eu perdi porque teve fraude. Não, foi o primeiro turno, ó. Chora mais aí, Bolsonaro. É isso, aproveita e se inscreve no canal. Falou!